assim aqui. Pronto. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer aí a participação de todos os alunos do ensino médio que estão participando aqui da nossa live de hoje, de alunos para alunos, que tem como objetivo ajudar vocês a escolherem o curso de graduação, né, e escolherem a faculdade de interesse de vocês, né? Então, agradecer a presença de vocês e agradecer a presença dos nossos alunos e ex-alunos, né? O Caio, a Natália e o João se disponibilizaram. A Natália está até no trabalho, vi que ela está pronta, acho que não deve, saiu lá um minutinho, disponibilizou. Obrigado, Nath, por disponibilizar aí seu tempo para a gente conversar um pouquinho de engenharia e de como funciona a engenharia na Facamp, né? Então, sem mais delongas, eu queria, se possível, que vocês se apresentassem, né, e falassem um pouco o nome de vocês, a idade, o curso que vocês fizeram na Facamp e a cidade que vocês vieram, a cidade de origem de vocês, quando vocês começaram a fazer o curso aqui conosco. Se a Natália quiser começar, por favor. Boa, e aí, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo Pedro pelo convite. Bom, meu nome é Natália, tenho 27 anos, fiz engenharia de produção. Eu sou de Campinas, então para mim foi pertinho, foi fácil, fiquei do ladinho de casa. Legal. João, Caio? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é João. Eu tenho 23 anos, ainda estou fazendo Facamp, estou no último ano, já para me formar, 5º ano de Engenharia Mecânica. Minha cidade natal é Itatiba, não sei se vocês conhecem, fica a uns 40 minutos ali de Campinas. No meu 6º mês, a hora que eu fui virar o semestre, eu me mudei para Campinas para estar cursando a Facamp, né? Agora eu voltei para minha cidade natal, por conta das aulas online. Mas foi uma experiência bem bacana, galera. Legal, obrigado, João. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Caio, eu sou formado em Engenharia de Computação pela Facamp, tenho 23 anos. Hoje eu trabalho na Dextra como engenheiro de dados. Legal, E legal. sou de Campinas também. Nasci em Campinas, vivi minha vida inteira em Campinas também, igual a Nath. Legal, legal. Né? Então, eu acho que aqui é bacana, João, você complementar um pouquinho mais, porque a Natália e o Caio tiveram uma entrada, digamos assim, ingresso na universidade relativamente tranquilo, né? Que a Facamp fica localizada em Campinas, então continuaram muito provavelmente morando ainda na casa dos pais. João, conta um pouquinho como é que foi um depoimento aí de Itatiba, que é relativamente próximo a Campinas, né? Fica uns 40, 50 minutos de Campinas. A Facamp é uma universidade que recebe alunos do Brasil todo, certamente na sala do Caio e da Natália e sua, né, João? Vocês tiveram alunos e colegas de outros estados também, de Manaus, Mato Grosso, Tocantins, enfim, Rio de Janeiro, de outras cidades, mas conta como é que foi, João, como é que foi a tua experiência de vir para Campinas e estudar aqui, morar, escolher se mudar para Campinas. Legal. Então, Pedro, na real, que foi uma experiência muito natural e até curiosa para mim, porque quando eu estava no processo de vestibular, escolha de universidades, né, eu queria de todo quanto é jeito continuar aqui em Itatiba. Era uma vontade já oficial minha não me mudar. Porém, por vários N outros motivos que a gente pode discutir daqui a pouco, a Facamp acabou chamando minha atenção, né? E eu acabei dando prioridade para ela, mesmo sendo em outra cidade. E decidi me aventurar tentando, no começo, estudar em Campinas e morar aqui. Só que o fretado que eu fazia levava 2 horas, mais ou menos, por ir parando e tudo mais. E a hora que eu vi que eu já estava tão familiarizado com o ambiente, a hora que eu me senti em casa e reconhecia aquele campus, reconhecia todo o nicho ali de Barão Geraldo, né? Foi naturalmente, o fluxo me levou a morar em Campinas, porque a Facamp ela tem isso, né? Tem essa áurea de
de conseguir ajudar os alunos, não só em recursos acadêmicos, mas também de vida. Então, o suporte para conseguir uma casa, para conseguir contatos de repúblicas e tudo mais, era intermediado até pelas atléticas, pelo Grêmio Estudantil. Então eu já me senti em casa em Campinas e fui morar numa república, quem diria, contra aquilo que eu tinha como premissa, que era ficar na minha cidade natal. Me conquistaram a ponto de ganhar mais um morador aí na cidade. Legal, legal, João. Legal, obrigado aí pelo teu depoimento. E agora, a pergunta que eu acho que cala, né, que é o objetivo, core do nosso evento de hoje, né? Vocês, Caio, João e Natália, alguns anos atrás estavam, né, na posição dos nossos telespectadores, né, que estão assistindo aqui o evento conosco, de tomar uma decisão, escolher o curso de graduação que vocês vão optar, né, por fazer, e escolher a faculdade, né, que também é a segunda opção. Logo em seguida que você escolhe o curso, é a segunda opção que vem logo em seguida. Então eu queria, começando pela Natália, que ela contasse aqui, estamos com 3 engenheiros, né, a Natália engenheira de produção, o João engenheiro mecânico, o Caio engenheiro da computação, 3 engenharias que têm características em comum, mas também têm suas especificidades, né? Então, Natália, eu queria que você desse o seu depoimento, por que você escolheu o curso de engenharia de produção e por que dentre as opções de engenharia de produção você acabou optando por fazer Facamp. Acho que essa é uma pergunta super interessante, Pedro, obrigada por ela. Gente, eu nunca fui, eu acho que existem aí, sabe aquela coisa, tipo, tem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquela pessoa que nasce e sabe o que quer fazer, e aquela pessoa que não tem nem ideia e fica meio aí, tipo, quero aquilo, me dou bem em exatas, acho que vou para uma engenharia, me dou bem em humanas, acho que vou para um RI. Então, tem essa galera que vai, né, se descobrindo. Eu era essa pessoa. A primeira vez que eu prestei vestibular, quando eu saí do ensino médio, eu prestei engenharia, medicina e direito. Ou seja, eu não tinha ideia do que eu queria na minha vida, mesmo. E aí eu fui, como muitas das decisões que eu tomo, fazendo algumas eliminações. Então, assim, putz, me identifico mais com isso, gosto mais daquilo. Eu sou uma pessoa que eu busco muito uma independência, seja financeira, seja de vida. E aí eu pensei, putz, a medicina talvez não me dê isso. Então, eu fui buscando competências que me fizessem identificar com as possíveis profissões que eu poderia ter ou com curso. E seja numa consultoria, o leque é muito grande. Eu posso trabalhar na operação, eu posso trabalhar no corporativo, então eu tinha muita possibilidade. Então, primeiro, né, o porquê que eu escolhi a engenharia de produção, pelo leque que eu via no meu pós-formada, né? Então, onde eu poderia trabalhar, quais eram as portas que o curso ia me abrir. E aí, por que Facamp? Quando eu prestei vestibular, e aí eu estava querendo algumas federais, e aí, enfim, acho que foi aprovada Ouro Preto, ou nem lembro agora, mas enfim, algumas universidades que eu prestei. E quando eu olhei a grade, isso é super importante, porque eu acho que a gente às vezes vai muito, eu quero aquela faculdade, ou aquela cidade, ou aquele X, Y, Z, né? A gente às vezes busca outras coisas. Mas olhem a grade dos cursos. Por que isso é importante? Eu sempre tive um quê de humanas, de gostar de gente, de querer saber sobre pessoas. Pessoas movem as coisas, pessoas fazem as coisas acontecerem. E quando eu olhava para a grade da Facamp e via, por exemplo, que eu ia ter cultura e sociedade, no começo eu falava, putz, não tenho muita ideia do que é, mas achei interessante. E aí eu comecei a ver que eu ia ter, por exemplo, toda uma formação né, com as psicólogas de RH, de uma parte mais de gestão, um entendimento muito grande de administração, né, de economia. Muitas faculdades de engenharia, eles não têm esse nível de, talvez, ensino que foca muito mais numa parte de gestão mesmo, mas muito focado em chão de fábrica, né, na produção, na operação.
E quando eu olhei a grade da Facamp, eu me senti muito contemplada, porque sim, eu ia ter toda a ferramenta, mas, então vamos dizer assim, eu ia ganhar o hard skill, né, aquela skill mais técnica, mas eu também ia ganhar toda uma bagagem de soft skill, né, uma skill mais de competências, e aí entra muito mais em, poxa, comunicação, oratória, apresentação, e eu realmente percebi muita diferença disso, não só na maneira como eu trabalho hoje, então como eu conduzo as coisas no meu dia a dia mesmo, muito do que eu aprendi veio da Facamp, mas também na hora de prestar processo seletivo fez muita diferença, né? Então, nos processos que eu participei, eu via muito desse preparo de soft skill que eu adquiri em algumas das matérias que eu vi na grade, né? E que em muitas outras faculdades eu não vi. Então, foi muito isso que me levou a escolher a Facamp quando eu prestei. Respondi, Pedro? Respondido, Nath, respondido. E você, João, por que que você optou por fazer engenharia mecânica e por que Facamp? Então, Pedro, para mim foi uma escolha quase que simultânea, né? Eu comentei na minha última fala que a premissa que eu tinha para a faculdade era querer estudar ainda morando na minha cidade e tudo mais. Só que o que me fez ir contra isso foi oficialmente toda a linha que a Nath levou para a resposta dela. Eu sempre gostei, sim, de matérias de exatas, eu sempre fui um cara bastante curioso para entender o funcionamento de, de tudo possível, né? Desde um carro até um computador, e isso me levava a escolher engenharia. Porém, eu tinha muito medo daquele estereótipo que todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, do engenheiro mais quadrado, mais enrustido, né? mais técnico. E eu não queria isso para mim. Eu queria estar acima disso, eu queria poder debater numa mesa estratégica decisões de uma empresa no âmbito administrativo. E por conta dessa necessidade minha, né, de me sentir completo como um profissional, não apenas na parte técnica, mas também na parte de gerencial, que a princípio eu cheguei a cogitar cursos de contabilidade, de estatística, né? Coisas que a princípio eu enxergava sendo um meio termo, talvez, entre a parte técnica e a parte humana. Só que isso não era o suficiente. Isso não era o suficiente. Até que eu conheci pelo vestibular, né? Conheci na minha época de colégio a grade da Facamp. Muito bem pontuado, a Nath falou para olhar o que é oferecido, né? Porque eu queria botar a mão na massa, eu queria ir para uma mecânica, eu queria ir para uma oficina, sim. Não à toa, no nosso primeiro semestre a gente fez um aquecedor solar, né? Mas eu também queria poder ser uma pessoa estratégica, uma pessoa de visão. Então, foi essa sede de sempre estar trabalhando em projetos inovadores, né, em projetos empreendedores, que me deu a segurança de escolher engenharia. Eu não tinha essa segurança se a gente tivesse cogitando faculdades unicamente técnicas. Isso é coisa de perfil, né? Mas a Facamp me proporcionou, sim, essa plenitude dentro da grade, de estudar tudo que a gente vê numa faculdade de engenharia mecânica, mas também partes de projetos. Legal, obrigado, João. E agora você, Caio, por que engenharia da computação, né? Por que você optou pelo curso e por que Facamp? Então, Pedro, eu estava numa situação muito parecida com a do na verdade, o oposto, né? Ele queria ficar na cidade dele e eu queria sair a qualquer custo. Eu queria, não queria ficar em casa de jeito nenhum, não ia prestar nenhuma faculdade em Campinas. Eu conheci a Facamp porque uma prima minha fez RI na Facamp
uns anos antes de eu prestar vestibular. Mas o curso de engenharia de computação especificamente estava acho que segunda turma. Tinha 2 turmas só de engenharia de computação, então não tinha nenhuma turma formada, né? Então, não foi uma faculdade que me veio de primeira opção, assim. E aí eu estava um dia tomando café com a minha mãe, e aí apareceu no jornal uma divulgação da Facamp, e que teriam bolsas para as pessoas melhores colocadas no vestibular e tal, específico de engenharia de computação. E a minha mãe falou, Caio, olha isso aqui, você não quer dar uma olhada? Não sei o que. Eu falei, não, mãe, eu quero sair de casa, quero ir para fora, quero não sei o que. Ela falou, não, mas tenta, vai que dá certo, vai que você consegue, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, eu não vou, não quero, não quero, não quero. E depois de muita resistência, minha mãe conseguiu me convencer, eu prestei, consegui a bolsa, e aí eu comecei a estudar um pouco melhor sobre a Facamp, né? Eu fui ver a grade, fui ver questão de projetos e tal. Eu conversei com a minha prima bastante. E aí, assim, infelizmente vou ter que repetir o que a Nath e o João já falaram, mas o que me chamou muita atenção foi que eu olhava a grade lá, eu via umas matérias tipo economia, contabilidade, cultura e sociedade, macroeconomia, introdução à administração, umas matérias que eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui é engenharia mesmo, né? Tipo, aí eu fui vendo alguns materiais da Facamp e percebi depois de uma conversa, inclusive com pessoas que fizeram Facamp, que a Facamp era justamente uma faculdade que tinha um diferencial muito grande nessa questão de formação. Não sei como está hoje, mas quando eu estava prestando vestibular, eu lembro que o curso de engenharia de computação tinha 6.300 horas, enquanto um curso de engenharia de computação tinha 6.300 horas, enquanto um curso de engenharia de computação, por exemplo, da Unicamp, tinha, sei lá, 4.000, 3.000 e poucas. Então, assim, era uma diferença brutal, e eu falava, caraca, velho, como é que tem tanta diferença, né? E aí você pega a grade das duas e olha, e a gente tem muita coisa que não teria numa faculdade tradicional, assim, de engenharia de computação, né? E, e assim, quando eu comecei a ver os projetos que tinha, então, assim, o CEAF foi um projeto que me chamou a atenção quando eu fui, fui prestar vestibular e via a oportunidade da Facamp. Então, assim, eu olhava, pensava, eu sou um cara muito prático, assim, eu gosto de estudar, mas eu gosto de ver muitas coisas na prática, assim. E, e o pessoal que faz outras faculdades reclama bastante disso, que não tem muita prática ao longo do curso, né? Você estuda muito, tem muita matéria, técnica, teoria, mas você não tem a prática. E aí na Facamp eu vi que, pô, desde o primeiro semestre ali a gente tem matérias, projetos onde você aplica numa situação da vida real os conhecimentos técnicos que você está tendo. E aí depois, a partir do terceiro ano, tem um projeto onde você vai nas empresas e efetivamente aplica as coisas na vida real mesmo, assim, não em situações fictícias da vida real, mas você está ali resolvendo um problema de uma empresa mesmo. E, assim, eu via que a grade tinha ali aquelas 8 horas, das 8 da manhã às 5 da tarde até o quarto ano. Foi algo que no primeiro momento me assustou um pouco, porque eu falei, nossa, cara, só vou poder estagiar lá no último ano, mas foi uma aposta que eu fiz que realmente eu colheria esses frutos de abrir mão, sei lá, de começar a estagiar logo no primeiro, segundo ano do curso para poder ter mais matérias, ter um embasamento melhor para quando eu for estagiar. E como a gente falou, na hora que eu cheguei no mercado de trabalho, assim, foi surreal a diferença que essas horinhas não, né? Essas horas mais que tem de, de matérias botam a gente na frente na hora de, sei lá, buscar um emprego, na hora de tentar lutar ali por uma vaguinha. Então,
acho que esses foram os principais pontos pelos quais eu resolvi escolher a Facamp. Legal. Obrigado, Natália, João e Caio, por essa primeira rodada, de dar o depoimento de vocês. Eu acho que vocês três mapearam uma característica em comum, sendo cursos diferentes, né, de engenharia, que têm as suas especificidades. O curso de engenharia de computação, mecânica e produção, são 3 cursos de engenharias diferentes. Mas aqui na Facamp eles têm um denominador comum, que é muito forte, que é a questão de uma visão de negócios, né? Um curso de engenharia que traz uma visão de negócios e uma visão humanista dentro da engenharia, né? Que é uma característica das grades curriculares que vocês comentaram, tanto a Natália das soft skills, quanto o Caio comentou da prática profissional, né? Dentro do CEAF, do CITEC, enfim, dos projetos que você tem aplicado aqui dentro da Facamp. E nesse sentido, Natália, eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho, né? Como, enfim, acho que o Caio acabou comentando um pouco da prática profissional, né? A Facamp preza muito por ter o conteúdo, obviamente, teórico dentro da sala de aula, isso é fundamental, de importância para dar subsídio, né? Mas é muito importante também que você veja a prática, né, Caio? Como você falou que você buscava uma escola, o João também, que queria ver o conhecimento sendo aplicado não só quando sai da faculdade, mas sim durante o processo de aprendizado, né? Então, Natália, nesse sentido, eu queria que você contasse um pouquinho do projeto CEAF, que é um projeto que as 3 engenharias da Facamp participam, né? Contar um pouquinho da sua experiência, do seu projeto do CEAF, a empresa que você fez o mapeamento de processo dentro do CEAF e o que isso foi importante na tua formação, que diferencia das demais escolas tradicionais de engenharia que tem no Brasil. Boa. Acho que um ponto interessante é que, não sei, eu sempre tive a impressão que nas engenharias a gente tem uma tendência a ir para algumas empresas, assim, sabe? Algumas escolhas óbvias, digamos assim, né? Aquilo que fica meio subentendido. E aí a gente tem um mercado automobilístico muito forte, muito porque é associado à parte do conteúdo que a gente aprende, Fordismo, Toyotismo, e aí a gente acaba indo para esse tipo de segmento. E eu sempre quis trabalhar numa empresa onde eu me identificasse com o produto. Tipo assim, hoje eu trabalho numa cervejaria, diz alguma coisa sobre mim, talvez, mas eu sempre quis me identificar, sabe? Ver, de fato, o produto, ter alguma conexão com aquele produto. E eu adoro dirigir, mas, tipo, eu não queria trabalhar com freio, eu não queria trabalhar com peça, eu não queria trabalhar com isso. E até porque, como eu falei, o que mais me chamava atenção na grade é a parte de gestão. Eu gosto de lidar com pessoas, não é à toa que hoje eu trabalho na RH. Então, para mim, quando eu fui prestar o CEAF, tinham lá 12 empresas disponíveis, 10 ou 12, agora não me lembro, e na época tinha lá a Honda, e tinha várias empresas, e tinha Ambev e Brasil Quirim. E aí eu lembro que tinha um mecanismo de escolha, né, baseado, enfim, na sua nota. Acho que eu fui a 5ª ou 6ª a escolher, mas quando eu fui escolher já tinha bloqueado o Ambev, porque era como se você preenchesse 2 pessoas, 2 pessoas, 2 pessoas, 2 pessoas, aí fechava 2 em todas as empresas e depois abria mais 2 aí em cada empresa, porque era um grupo de 4 pessoas. Mais ou menos esse é o esquema. E aí eu lembro que eu queria muito Ambev, só que aí quando eu fui escolher já tinha 2 pessoas preenchidas. Eu falei, bom, então eu vou aqui na Brasil Quirim. E aí eu trabalhei lá e foi 1 ano e meio desenvolvendo um projeto e foi bem bacana. Hoje eu sei que mudou um pouquinho a estrutura, mas na minha época era esse 1 ano e meio. E assim, criei contatos que eu converso até hoje. Então, primeiro, é uma possibilidade de network, né? Você conhecer o meio corporativo antes de fato, precisar estar no meio corporativo é muito positivo. Então, não era um estágio, porque o estágio você também já chega, pensa... Gente, eu lido com estagiário, né? Eu contrato estagiário. E aí a galera chega assim na quadra, tipo, meu Deus, sabe, primeira experiência, e fica tenso, acha que vai ser desligado a cada 5 minutos, isso acontece o tempo inteiro. A gente não vai desligar, sabe? A pessoa fica desesperada. Então, você poder ter esse contato e entender um pouquinho de como funciona antes de fato, como eu falei, precisar, né, ter que fazer um estágio ou ir para o mercado porque fechou o curso, enfim, né, realmente vai começar ali seu período de efetivação.
É muito bacana. Então, durante o CEAF, né, nesse 1 ano e meio, mapear um processo, entender como é que a gente resolve o problema e solucionar de fato, não só me abriu muito a mente sobre como eu fazia as coisas e consegui aplicar muito do que eu aprendi para a realidade. E assim, gente, o aprendizado é contínuo. A gente aqui fala muito sobre um termo que é lifelong learning, que basicamente diz que é o aprendizado contínuo ao longo da vida inteira. A gente aprende todos os dias, né? E muito dos modelos de trabalho ou frameworks, né, a maneira de trabalho que eu aprendi na Facamp, eu uso, mas eu já aprendi em outros, e a gente vai aprendendo, mas o mais legal é, você não se engessar uma ferramenta ou outra, mas você abrir a mente para ter a visão do negócio, e isso o CEAF me trouxe muito. E não à toa, quando eu fui prestar o trainee aqui na Ambev, o case que eu usei no meu pitch para me apresentar foi justamente o case do CEAF, porque eu falei, bom, se foi a Brasil Quirim, e a Brasil Quirim é uma concorrente da Ambev, com certeza eu vou chamar atenção de alguma maneira. Então, foi a primeira pergunta que me fizeram na minha entrevista. Eu me apresentei, aí viraram, me conta essa história aí, o que você fez lá, como é que você interagiu, como é que foi o resultado e tal. E aí eu contei, enfim, eu tô aqui hoje, então acho que deu certo a entrevista, alguma coisa ali foi bom. Então, acho que é isso que eu tenho para contar, Pedro. Legal, Natália. Obrigado aí pelo seu depoimento. Explicando só para eventualmente se tenha ficado alguma dúvida sobre o CEAF. O CEAF é um projeto acadêmico profissional que a Facamp organiza com diversas empresas, são mais de 30 empresas parceiras do CEAF, é um projeto que já existe há mais de 10 anos aqui na Facamp, onde os alunos da Facamp são divididos em grupos e eles ficam responsáveis por mapear um processo de uma determinada empresa, geralmente grandes empresas, né? Como a Nath comentou, a Brasil Quirim e a Ambev, que foram os casos que ela fez o da Brasil Quirim, né, no ano dela. E os alunos ficam durante um ano e meio dentro dessas empresas, com o auxílio do executivo dessas empresas, durante a faculdade. Isso não é estágio, isso é realmente a prática profissional avançada, né? E isso é muito interessante, porque você tem a oportunidade de conhecer um setor que eventualmente você tem interesse, né? E conhecer a cultura da empresa, que isso é uma coisa muito importante também, já te dá né? No caso da Nath, ela teve um depoimento positivo, ela gostou da cultura organizacional e gostou do bem de consumo e do projeto que ela fez, certamente. Né? Agora, você também, eventualmente, fazer um trabalho do CEAF durante 1 ano e meio, você perceber que, eventualmente, você fez fazer um bom trabalho, mas eventualmente você não gostou do setor da empresa, também tem uma valia muito grande para nortear a sua decisão. Né? Eventualmente você vai fazer um projeto dentro de uma indústria automobilística, você acaba japonesa, que você não se identifica com a cultura japonesa, que você não se identifica com montadora. Né? Então isso já faz na hora quando você for prestar processo seletivo, né, isso está muito longe ainda das pessoas que estão nos ouvindo, isso vai te ajudar com certeza. Quer comentar, Natália? Acho que você quer. Eu queria, na verdade, puxar um gancho, porque, gente, primeiro, né, e até retomando lá o ponto quando eu decidi a minha faculdade, o curso principalmente, quando você começa a mapear e entender o que você não gosta e o que não faz sentido para você, o que você não quer, é quase tão importante quanto decidir o que você quer. Porque o que você quer, o leque provavelmente vai estar sempre aberto para você explorar, enfim, hoje eu quero conhecer aqui, gente, geração aí, Gen Z, né, a galera vai mudando, a gente tem estudos que falam que, são pessoas que vão mudar de carreira a cada 2 anos, e tá tudo bem. O ponto se você já sabe um pouquinho do que você não gosta, do que você não quer, isso ajuda muito na hora que você vai se encontrar, a tomada de decisão e ir guiando a sua carreira, enfim, o que você vai fazendo ao longo da sua trajetória. Então, esse ponto que o Pedro falou é excelente, assim. Pode ser que a experiência tenha sido tenebrosa e você falou, meu Deus, eu não quero isso aqui nunca mais. Anota lá, porque isso já fica registrado para, nas próximas oportunidades, eu vou ponderar isso também. Isso é importante para mim, né, para o meu desenvolvimento, para minha formação. Então, excelente ponto, Pedro. Legal, Natália. Agora, mudando um pouco o foco da nossa conversa, queria direcionar para o Caio. Caio, eu queria que você comentasse um pouquinho da tua experiência internacional, né? A Facamp tem isso dentro dos cursos de engenharia. Não sei se a Natália e o João tiveram. O João certamente também teve uma experiência de educação internacional também para comentar. Acho que é bacana também, João, se você puder comentar depois, logo em seguida do Caio. Facamp tem convênio com diversas instituições de ensino no exterior, tanto nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, que é exatamente para formar os alunos para serem profissionais globais, né, para atuarem tanto no Brasil quanto no exterior.
nesse processo de transformação digital que a gente tem vivido das empresas, que tem se intensificado muito, e na pandemia, claramente, isso ficou muito claro de cada vez ter times mais globais, né? Mas, Caio, é um anseio muito grande, às vezes até de jovens, quererem estudar fora do país, né? E terem experiências internacionais, né? Terem vivências internacionais. Conta um pouquinho aí da vivência internacional que você teve aqui, como é que foi, para onde que você foi, o que consistiu o programa, e depois o João acho que pode comentar um pouquinho da experiência dele também, que é muito bacana. Pode deixar, Pedro. Se escorreu uma lágrima aqui, vocês me perdoem, tá? Que eu tô com saudades desse programa aí. Tô vendo gente da faculdade que eu conheço lá já, no mesmo lugar que eu fui. Fiquei com saudades. Mas eu fui para Utrecht, na Holanda. É uma, se eu não me engano, a segunda maior cidade universitária da Holanda. E, assim, é uma cidade de jovens e tal. Eu fiz um intercâmbio, na verdade, 2 cursos, né? Cada curso durou 15 dias, então acabou que eu fiquei um mês lá. Como é que foi, né? Como eu falei, eu sempre quis sair de casa desde o meu primeiro dia que eu comecei a prestar vestibular, né? E aí, quando eu vi essa parte de educação internacional, eu falei, pô, cara, tá aí uma oportunidade para eu sair um pouquinho de casa, né? Ter um cheirinho de como vai ser. E, e aí, eu fui fazer um curso de sistemas de engenharia, como você fazer gestão de grandes projetos, gestão de grandes construções, por exemplo, coisas desse tipo. Então, projetos de, sei lá, 2, 3 anos e projetos gigantescos. E o segundo curso foi um curso de liderança digital, um pouco mais voltado aí para a área que eu atuo, e, e para uma galera um pouco mais gerencial, assim, sabe? Então, o primeiro curso que eu fiz, como eu falei, foi um curso de sistemas de engenharia, como você gerenciar uma equipe ali num projeto muito grande. Foi um curso que eu me identifiquei bastante com as pessoas que estavam ali, mas nem tanto com o tema. É um tema um pouco mais voltado para a parte de engenharia de produção, assim, um pouco mais, tinha gente lá da engenharia civil, então não era muito a minha parte de tecnologia, e aí, assim, eu gosto muito de tecnologia, obviamente, né, trabalho com engenharia de computação, sempre detestei fábrica, sempre detestei projeto de construção, maquinário, cara, sempre tive aversão dessas coisas, então, quando eu vi esse primeiro curso, eu fui mais pela experiência do que pelo conteúdo em si, mas o segundo não. O segundo eu fui mais pelo conteúdo do que pela experiência. E eu aprendi muito nos dois. Nos dois eu aprendi muito a conviver com gente muito diferente de mim. Tinha gente literalmente do mundo inteiro lá. Tinha gente do Japão, da Turquia, do Egito, da Colômbia, do México, da Espanha, da Itália, da Noruega. Então, assim, gente de culturas diferentes. Tinha gente que nem sabia falar inglês direito. Eu convivi com culturas muito diferentes. Conheci um dia a dia ali de... Cara, a universidade da Holanda, assim, é muito diferente da nossa. O dia a dia dos caras, a estrutura das universidades. E aí, no segundo curso também, tive contato com um pessoal um pouco mais velho, como eu falei, era um curso de liderança digital, então era pessoas mais velhas, eram líderes, né? Então, consequentemente, era um pessoal um pouquinho mais velho. E eu tive contato com muitos temas que eu trabalho hoje, que eu vejo importância hoje, mas assim, o que eu acho importante ressaltar é que essa parceria da Facamp ajuda muito, porque primeiro que você tem a sua garantia da vaga ali, né? A Facamp, por ter essa parceria, ela tem a garantia da vaga, então não tem a chance de você aplicar e não ir, porque, por exemplo, eu fui tentar ver de fazer um programa de mestrado, né, na universidade que eu fiz esse curso
de férias. E primeiro que é muito mais caro, muito, muito mais caro fazer por fora. E segundo que tem a chance de eu não passar limitadas e tal. E, e, e a Facamp dá todo o suporte possível, assim. Então, quando eu comecei a ver de ir, já tinha o pessoal ali da área de projetos internacionais que já falava, você vai precisar disso, vai precisar daquilo, é bom você levar isso, é bom você levar aquilo, é bom, você vai ter que, sei lá, não vai precisar de notebook, vai precisar de notebook, você precisa levar a roupa de cama. Aí quando eu estava lá também, a sua universidade vai ficar aqui nesse lugar, então tem todo um suporte da faculdade. Assim, o curso que eu fiz especificamente foi um curso menor, de menor duração, de 1 mês ali, mas tem pessoal que vai para a mesma universidade ficar 6 meses. O pessoal da engenharia da produção que estudou comigo, por exemplo, eles ficaram, acho que foi quase 1 ano que eles ficaram. Acho que não foi 1 ano completo, foi tipo 10 meses, assim, mas eles foram, estudaram lá. Aí tem um pessoal de administração também que vai. E assim, outra coisa legal é que está sempre mudando e renovando os programas, né? Então, às vezes aparece um programa, por exemplo, que é mais adequado para engenharia de computação e não tanto para engenharia de produção, ou vice-versa. Então, tem sempre essas renovações de programas que eu também acho muito da hora, porque, por exemplo, quando eu entrei não tinha esse programa de liderança digital. Aí depois, 2 anos ali para frente, quando eu fui fazer, apareceu esse programa de liderança digital e foi um programa que, assim, questões de carreira mesmo, fez muito mais sentido para mim. Mas é uma experiência surreal. Queria eu ter ficado lá o resto da minha vida. E recomendo muito quem puder. O pessoal que entrar na Facamp, tiver a oportunidade de ir, recomendo muito. Vai aprender muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tenho certeza. Legal, obrigado, viu, Caio? Caio foi para a Holanda. E você, João, para que país você foi? Como é que foi aí a tua experiência? Eu estudei negócios e política na China. Política empresarial, no caso, né? Que seriam como a China hoje em dia é a potência que é. Como ela saiu de um país subdesenvolvido lá atrás e hoje em dia está aí na cabeceira de todas as listas aí de multinacionais em todos os setores possíveis. É um intercâmbio que é aberto para todos os cursos, né? Inclusive, é um baita de um feito da faculdade ter conseguido isso, porque a dificuldade para entrar na China por muito tempo foi notória, apesar de hoje em dia isso ter vindo por água abaixo. Essa parceria que a gente tem com as universidades de lá já é de longa data. E a gente era muito bem recebido e venerado, seja por professores ou pelas indústrias, porque a grade lá era assim, a gente de manhã tinha aula, primeiro em Pequim, começamos na Universidade Federal de Pequim, né? Depois, no meio do intercâmbio, a gente foi ficar um pouco em Shenzhen também, passamos para visitar algumas outras cidades, e à tarde a gente conhecia as indústrias. Então, o intercâmbio tinha esse escopo, né? Como os cursos da Facamp, o intercâmbio não podia ser diferente. Aulas teóricas, embasadas em metodologias de alta eficiência produtiva de negócios e conhecer a linha de produção, desde aquelas empresas mais fuleiras que vocês podem imaginar, né? Que a gente, sim, vimos e entramos naquelas linhas de produções loucas deles, até a mais robotizada possível, com carros andando sozinho, que parece ficção científica. Sensacional, sensacional. Legal, João. Então, só reforçando o depoimento do Caio e do João, na Facamp a gente tem diversos programas de educação internacional para diversos países, né, e com diversas temáticas, tanto na parte de digital, na parte mais industrial fabril, ou na parte mais estratégica e política, e todos os alunos têm oportunidade de se candidatar para esses programas que mais se identificarem, enfim, que tiverem mais a ver com o plano de carreira, com o que vocês pretendem para a formação de vocês.
Eu tenho uma pergunta aqui, Natália, que veio da Amanda. Se você se sentir confortável, obviamente, em responder, é uma pergunta, mas eu acho que você vai gostar de responder, que é a questão das mulheres na engenharia, né? Ainda, infelizmente, a gente tem ainda um conceito estabelecido por uma certa parte da população, que o curso de engenharia é um curso predominantemente masculino, né? Amanda, queria que você falasse como é que foi a questão de ser uma mulher e estudar engenharia na Facamp, né? O que você pensa disso? Olha, eu concordo 100%. Acho que não só engenharia, mas exatas é predominantemente masculino. E até um dado interessante para vocês, né? Tem muitos processos seletivos que a gente faz. Hoje, muito disso mudou, mas quando eu fiz, geralmente eram testes muito matemáticos, né? Então, para você entrar num estágio, para você entrar num treinamento, numa empresa, geralmente tem um teste que você faz algum tipo de avaliação, e esses testes eram extremamente matemáticos, o que acabava favorecendo o gênero masculino. Então, se você fosse ver o índice de aprovação desses testes, você tinha muito mais homens aprovados do que mulheres. Não por isso existe um reflexo disso, né, aliás, por isso existe um reflexo disso nas empresas, né? A gente vê ainda no meio corporativo um meio majoritariamente masculino e um meio majoritariamente branco, né? A gente tinha, por exemplo, o teste de inglês. O teste de inglês é extremamente excludente quando a gente pensa em diversidade. Então, hoje, o cenário vem mudando muito, tá? Muito. Amém. Graças a Deus, né? Que, enfim, eu mesma aqui na Ambev fiz questão de mudar o teste. Hoje a gente tem um teste completamente diferente, extremamente diverso. Mas, voltando na engenharia, eu acho que esse cenário vem mudando. Eu não tenho dados para embasar exatamente a minha fala, né? Mas eu percebo que cada vez mais eu vejo mulheres engenheiras. E acho também que isso é um reflexo da sociedade, da estrutura da sociedade, né? Antigamente, mulheres mal faziam faculdade, era aquela coisa, né? Isso não é antigamente, dona de casa, que ficava em casa cuidando dos filhos. Enfim, aos poucos a gente foi conquistando espaço e aos poucos a gente foi crescendo. E a gente vem crescendo nos cursos onde a gente não tinha tanta interface. Na Facamp, por incrível que pareça, a minha turma tinha mais mulheres do que homens, principalmente na formatura, e aí dados interessantes, né, fun facts aqui, mas a gente começou ali em 80, acho que a gente se formou, sei lá, 40, metade da turma que realmente fechou, e provavelmente aí, sei lá, umas 30 quase mulheres, assim, não lembro exatamente, mas, muito mais mulher. Sempre me senti muito confortável com o curso em si, e acho que um pouquinho, talvez, daquele meu receio de trabalhar no meio automobilístico, etc., tivesse alguma relação com esse meio mais masculino ou masculinizado. Tanto que, por exemplo, eu fiz estágio na Avon, e a Avon, eu adorava ouvir falar de batom, e tipo, as máquinas que faziam batom, e que faziam perfume, que faziam produtos que eu me identifico, né? Produtos que falam comigo. Então, eu acho que, no final das contas, é sobre encontrar o seu caminho dentro do que você quer fazer, dentro do que você curte, se identifica. E não deixar uma barreira estrutural da sociedade te colocar um bloqueio ou, de alguma maneira, te impedir ou, né, te fazer ter qualquer dúvida do que você quer. O que você quer só você sabe e você é capaz de alcançar com certeza. Então, seja mulher, seja homem, seja qualquer tipo de diversidade que a gente tenha, o mais importante é você seguir o que está aqui dentro, o que traz um quentinho no coração, porque se você estiver, né, ligada aí ao seu propósito, você vai voar onde quer que seja. Então, acho que é um desafio que a gente vem superando, se fortalecendo e cada vez mais uma puxando a outra. Acho que, se eu puder comentar no geral, é isso. Não, obrigado, Natália. Eu acho que muito bacana o teu depoimento, e curioso, né, de ter mais mulheres. Não sabia que na sua turma tinham mais mulheres do que homens. Bem interessante isso. Tem uma pergunta que veio pelo chat, eu mesmo vou responder, que é a questão da bidiplomação internacional, né? Na Facamp a gente tem hoje 2 programas ativos de bidiplomação internacional, um na França, que é na Universidade, que é em Nancy, na França, em negócios internacionais. Então, você que tem uma pegada mais voltada para negócios de engenharia, você pode se aplicar, você fica durante 1 ano na França, e quando você retorna para a Facamp, geralmente vocês vão no 3º, no 4º ano de engenharia
para esse programa. Quando vocês retornam, vocês têm a possibilidade da bidiplomação, tendo um certificado de engenharia no Brasil, né, e um certificado de negócios válido na União Europeia também. Então, quem tem cidadania europeia ou quem tem interesse em ter um diploma tecnicamente validado para poder trabalhar e ter carreira, enfim, e morar na Europa, tem essa possibilidade. E um outro programa também que tem na área das engenharias de mais longa duração de bidiplomação é um programa que nós temos na Coreia, em Ulsan, né? Onde os alunos, os engenheiros têm também a possibilidade de sair. Aí é um programa de engenheiros e administradores que podem fazer cursos técnicos e de negócios na Universidade Corporativa, né, de Ulsan, com parceria com a Hyundai. Esse é um programa que nós temos parceria com a Hyundai na Coreia, e também você tem a possibilidade de ter um diploma internacional. Ambos os programas de educação internacional, é importante você ter a fluência no idioma, né, principalmente para conversação, né, e para realmente poder aproveitar o curso ao máximo, né? Então, tanto na França quanto na Coreia, não precisa falar coreano e nem precisa falar francês. No inglês, vocês já se viram bem. E aqui eu tenho uma outra pergunta, e aí é para o Caio. Queria que você comentasse, Caio, um pouco da vida universitária, né? Um pouco do clima universitário, né? Enfim, a faculdade não é só estudo, a faculdade é super importante, né? É fundamental, mas os melhores anos das nossas vidas ocorrem durante a faculdade, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é o clima da universidade, a questão social, esportiva, como é que funciona isso na Facamp? Tem que tomar cuidado para responder essa aqui, hein? Não, pode falar de peito aberto, ô Caio. Não, é brincadeira, brincadeira. Eu acho que a Facamp é uma faculdade que tem um diferencial muito grande, que é todos os cursos se relacionarem entre si, principalmente pelo campus ser todo junto ali, todo mundo muito perto, né? Fisicamente falando. Então, a gente estava tendo aula de cálculo numa sala, na sala de trás estava tendo a galera de RI aula de sei lá o quê, não sei a aula do que eles têm, mas tendo aula na sala de trás. E aí a gente saía no intervalo, todo mundo se encontrava ali, conversava. Aí você vai nas festas, cervejada de engenharia, vai todo mundo. Cervejada de RI, vai todo mundo. Então, assim, eu acho que isso é e eu tenho grandes amigos de outros cursos, assim, não... Por exemplo, eu tenho grandes amigos no curso de engenharia de computação, mas são poucos, são, sei lá, 3. Fora do curso de engenharia de computação, eu tenho muito mais. Tenho amigos em engenharia de produção, tenho amigos em administração, tenho amigos em RI. Então, essa, como é que fala? Essa amizade entre todos os cursos, acho que é sensacional, uma das melhores partes, assim, dessa questão de... Porque você vê muito nas outras universidades, os cursos muito isolados, assim, né? Tipo, a galera não se conhece muito. Aí tem a questão do Interfacamp também, que é os jogos dentro da Facamp, os jogos entre os cursos, né? Que também eu acho que é um outro diferencial que é difícil você encontrar em outras universidades, né? Jogos dentro da própria universidade, entre a própria universidade, né? Que eu acho que de novo, uma integração super, super legal entre os cursos. E como é que fala? Os jogos também, jogos universitários, por exemplo, jogos de engenharia, vai gente de todos os cursos. Eu lembro que eu fui nos jogos de engenharia lá um ano, que foi uma negada de RI comigo, assim, é difícil você ver isso, né? Tipo, todo mundo no mesmo ônibus lá. E, cara, assim, para quem mora em casa com os pais, como eu, é um pouco mais difícil você fazer altas loucuras igual um cara que mora sozinho, por exemplo, numa república, que não tem que prestar conta para ninguém na hora que chega em casa.
mas mesmo assim ainda consegui aproveitar muito, assim, óbvio que eu não podia chegar de qualquer jeito em casa, não podia, né, dar trabalho, tanto trabalho assim, mas meus pais sempre foram muito compreensivos, assim, sempre fui muito aberto com eles, muito transparente das coisas que eu fazia, onde eu ia, com quem eu estava. Uma hora fora de casa, acho que cara, faz o que der na telha aí, você vai aprender com qualquer coisa que você fizer, vai nas festas. É, eu já tive, durante meu período de faculdade, eu tive um período onde eu não ia em festa quase nenhuma, estudava demais no comecinho ali, então eu não faltava nenhuma aula, assistia a todas as aulas, não saía durante a aula. É, cara, fazia todos os trabalhos, absolutamente tudo. E eu também tive meu período da faculdade onde eu, cara, ia em todas as festas, perdi um monte de aula, assim, vivi melhor dos dois mundos ali e não me arrependo de nada, aprendi muito nas duas situações, fiz amizades nas duas situações, cresci muito profissionalmente e pessoalmente nas duas situações, então, e também recomendo aproveitar muito a vida universitária, porque quando acaba faz falta, muita falta. Essa parte cara, principalmente não ter tanta responsabilidade, depois quando você entra no mercado de trabalho, é uma coisa que faz muita falta. Mas, e também tem a questão dos ex-alunos serem muito próximos da faculdade, né? Isso era uma coisa que eu gostava bastante, da Facamp, tipo, sim, você ia nas festas, tinha gente de todos os anos, você vai nos eventos, tem gente, ex-aluno de todos os anos. Aqui na Live, por exemplo, tem gente que eu me formei ano passado, o João Vitor nem se formou ainda, a Nath se formou faz o quê? Uns 4, 5 anos. 2017, Natália já tá velha já. quase 4 anos. Então, assim, gente de todos os anos, sempre muito próximo ali, eu acho que é um diferencial muito legal da Facamp também. Legal, Caio. Realmente a gente tem que viver a universidade de todas as formas e de todas as possibilidades, né? Com responsabilidade, dá para você participar de programas sérios como o CEAF, Educação Internacional, e também dá para você ter uma vida social, esportiva, interessante, e que te complete, né? E te preencha como não só como profissional, mas como cidadão também. E para finalizar... Desculpa, não falei dos esportes. Hã? Não falei dos esportes, esqueci. Só falei de Não, festa. pode falar dos esportes, pode falar. Não, eu acabei falando um pouco do Interfacamp, mas também acho que é legal falar que normalmente quem faz parte de alguma equipe de esporte ali cria uma família ali, né? Tipo, o pessoal normalmente quando faz algum esporte dentro ali do curso, faz amizades muito, muito fortes, assim. E tem esportes, especificamente o Interfacamp tem esporte para todo mundo, assim, tem, cara, não sei se é jiu-jitsu, acho que tem, ping-pong, basquete, tênis, cara, tudo, bateria, tem de tudo, então também é legal essa parte. O Tem Caio, esporte agora para o pessoal de computação tem até campeonato de esportes também. Então, o pessoal É verdade, é futebol, verdade. então Inclusive, foi o pessoal tá da minha sala que sofisticando. começou isso aí. O pessoal está sofisticando, o pessoal de engenharia de computação está puxando, o pessoal que gosta de games tá puxando aí também, não só para jogos, né, presenciais. E para finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que provavelmente a Natália desse um depoimento final, né? E eu acho que o Caio também, eu acho que o João pode complementar com alguma coisa do que ele sente, né? Mas como é que foi? Queria que vocês fossem breves também nessa resposta, por favor. Mas, obviamente que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas estão pensando em escolher o curso de graduação, elas não estão pensando em emprego e trabalho nesse primeiro momento, né? São muitas decisões e elas devem ser tomadas no prazo correto, né? Não tem por que se antecipar essa tomada de decisão, até porque não tem nenhum problema de você tomar a decisão, errar e rever, né? Ela a vida inteira, né? Então não tem nenhum problema em relação a isso.
mas que vocês contassem um pouquinho como é que foi, né, principalmente a Natália e o Caio, como é que foi essa saída da universidade, se vocês sentiram dificuldade. A gente está num momento aí com infelizmente, com uma crise econômica, onde tem muita gente desempregada, principalmente muito engenheiro desempregado, né? Como é que foi essa tua transição entre a universidade e o mercado? O que você sente, principalmente a Natália e o Caio? Bom, vou começar aqui. Honestamente, eu não senti dificuldade, assim, sendo muito sincera, Pedro. Foi um caminho muito fluido, assim, eu fiz o CEAF, né, que a gente comentou, terminando o CEAF, eu já comecei a prestar estágio, passei no estágio da Avon, que era exatamente onde eu queria passar, e aí eu fiz o estágio lá, terminando, eu prestei alguns processos de trainee, e aí entrei aqui na Ambev, desde então estou aqui há quase 4 anos, né? Quase o mesmo tempo aí de formada. Então, para mim foi uma transição muito tranquila mesmo. E se eu puder dizer, hoje eu trabalho com recrutamento, né? Hoje eu cuido do programa de treino, que foi para onde eu entrei. E muito do que é mais importante, até se eu puder deixar como dica para a galera que está aí entrando na faculdade. Gente, é super importante viver a faculdade. Quando eu falo viver a faculdade, eu não estou falando só das matérias, tá? O conhecimento que você ganha enquanto, né, técnico e, enfim, vamos supor, no meu caso, puxa, um cálculo, etc., é super importante. Mas mais do que o cálculo, é o quanto você abre a sua mente, é o quanto você aprende a resolver problema, é o quanto você aprende a se comunicar com o outro, é o quanto você aprende N outras coisas. Então, vivam essa experiência na totalidade. Se vocês puderem, se envolvam nas coisas, seja um diretor acadêmico, seja uma atlética, seja uma empresa júnior, o que quer que seja. E por que eu estou falando isso? Porque isso ajuda vocês a desenvolver outras competências que não só as matérias da faculdade. E isso é muito importante, porque quando você vai se apresentar, né, numa entrevista, em algum momento ali que você terminou o seu curso, desculpa, Pedro, você falou para ser breve, né? Me perdoa, eu vou fechar aqui. Mas, quando você vai se apresentar, é sobre oratória, é sobre pitch, a sua postura, posicionamento, é sobre comunicação, é sobre o olho no olho, é sobre N outras coisas que não necessariamente uma matéria ou outra você aprende. Então, vivam muito essa experiência. E aí, só para fechar, realmente, para mim, o caminho foi muito leve, assim, e muito por conta dessas competências que eu desenvolvi aí ao longo da faculdade. Obrigado, Natália. Cara, a minha transição acho que foi mais fácil ainda, porque eu fiz estágio na empresa que eu fazia o projeto do Citec, que é um outro projeto profissional acadêmico também, que é igual ao CEAF, só que um pouco mais voltado para as áreas de inovação ali. Então, eu fiz um projeto na Dextra, o Citec também é um projeto de 1 ano e meio ali, acho que é 1 ano e meio, se não me engano, mas eu fiz o meu projeto com a Dextra, que é a empresa onde eu trabalho hoje, e aí o processo de estágio quase que não teve, assim, porque o pessoal ali do RH foi quem fez o projeto com a gente, então foi uma parceria da Facamp com a Dextra, especificamente com a área de RH, onde a gente desenvolvia um software para eles, mas sem entrar em muitos detalhes. A galera do RH, principalmente a recrutadora, trabalhava direto comigo. Eu fazia o projeto com ela. Então, tipo, o que aconteceu? Chegou na hora do processo de estágio, a galera já me conhecia, eu já tinha meu espaço lá dentro, então eu estava meio que com a vaga garantida ali dentro. E aí acabou que eu passei no estágio muito, muito cedo, nem prestei outros projetos, outros processos seletivos, para não falar que não prestei nenhum outro, prestei um outro só, para o BTG, que não passei, aí eu desencanei, e acabei ficando pela Dextra mesmo, estou aqui há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E, assim, e aí, um outro detalhe, né? A galera que fez o projeto do Citec, eu fiz o meu 2 anos atrás, a galera que fez no ano passado tinha vaga garantida já dentro da Dextra, caso eles quisessem. Então, o pessoal fez o projeto lá com a área de RH de novo, e o nome deles já estava lá, tipo, na parte final do processo seletivo já, porque eles conheciam a galera da Facamp, sabiam que o pessoal era competente e já tinha uma maturidade muito grande ali na hora que foi entrar no mercado de trabalho. Então, e assim, além disso, como eu falei lá, uma das minhas primeiras falas, a gente tem estágio lá no último ano só, né? Então, no 5º ano.
fui fazer estágio com 22 anos. E a galera que estava estagiando comigo tinha 17, 16, 18 anos, a galera saindo do curso técnico. E a maturidade era muito diferente. Era surreal a diferença, assim. E isso é uma coisa que eu acho que é uma vantagem muito grande das pessoas que prestam estágio e entram no mercado pela Facamp. Você, cara, é chato ter que esperar até o último ano, não vou mentir, falar que é tranquilo, porque dá uma ansiedade de você querer trabalhar logo, mas a hora que você trabalha, você vê que realmente faz muita diferença esse tempo que você quiser entrar um pouquinho e entrar mais à frente. Foi uma diferença brutal, assim, a galera que estava no estágio comigo, até hoje, assim, o pessoal tem o mesmo cargo que eu, mas a minha maturidade é muito maior que a deles, principalmente pela idade, pela convivência, né? E acho que brevemente é isso, Pedrão. Não foi bem tranquilo, até porque Vocês falam bastante, o brevemente de vocês é bem longo. Agora vamos ver o João, o brevemente do João. Cara, eu tô vivendo isso agora, né? Eu tô no 5º ano agora, tô fazendo estágio. Então, essa transição aqui é meu dia a dia desde o começo do ano. Eu fiquei, sim, apavorado quando precisei procurar emprego, né? Porque eu não sabia fazer isso. Eu não sabia como. E a Facamp, mais uma vez, deu aula de como montar LinkedIn, abriu plantão de carreiras para suporte extra, além de matérias dentro da nossa grade para simular entrevistas, para fazer testes lógicos, uma forma de, no semestre passado, capacitar a gente para hoje em dia ir para o mercado de trabalho. Foi uma loucura, porque tudo isso enquanto ainda passava por aquela fase presencial, online, ninguém sabia como ia ser, né? Eu estava prestando processo seletivo nessa época. E essa capacitação que a faculdade deu, junto com a bagagem do CEAF, que era para mapear empresas multinacionais, junto com o CITEC, que nem o Caio falou, que também íamos nas empresas durante o ano para desenvolver melhorias tecnológicas, e a possibilidade de fazer estágio de verão. Fiz 2 estágios de verão enquanto eu estava na graduação. Cara, eu olhei meu currículo assim, contando o estágio que eu estou hoje em dia, são 5 baita experiências em empresas que estão em vários países sem nem estar formado. E eu, um ano atrás, não tinha LinkedIn, sabe? Então, o suporte é muito grande e com todas essas experiências, você aprende a ser um profissional de alto desempenho, que naturalmente isso transpira em você quando você está na entrevista, que nem o Caio falou sobre a maturidade que ele tem lá dentro do trabalho. Eu pude prestar vários processos seletivos agora, durante o ano, que foi da minha opção estar na empresa que eu estou hoje. O negócio acontece porque o mercado reconhece o aluno da Facamp como um profissional mais bem preparado para o mercado. Não combinou essa frase final, hein, João? Você falou, terminou excelentemente bem o nosso bate-papo. Queria mais uma vez agradecer Natália, João e Caio por terem aceito a Nath aí no trabalho. Vai ficar mais algumas horas ainda para pagar o trabalho, e agradeço a participação de vocês. Eu acho que cumpre com o nosso evento. Esse evento vai ficar salvo também no nosso canal do YouTube para as pessoas que eventualmente não puderam estar conosco agora, e principalmente vocês, os alunos do ensino médio, terem a oportunidade de falar com alunos e ex-alunos que já passaram por essa mesma decisão, né? Eu acho que a missão e a frase que fica no final é: escolha um curso, escolha uma universidade que lhe dê oportunidades de você trilhar o seu caminho, né? Seja ele por trabalhar em empresa, seja ele por trabalhar em indústria, em empresa de tecnologia, seja ele por ter uma carreira internacional, ou seja, que realmente lhe dê oportunidades de você aproveitar, e aproveitem essas oportunidades que
a Facamp oferece para os nossos alunos de engenharia. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Queria lembrar a todos que as nossas inscrições para o vestibular se encerram no dia 26 de outubro e que amanhã nós damos continuidade no nosso evento de alunos para alunos aí, com o nosso curso de Publicidade e Propaganda e com o nosso novo curso de graduação de Design Digital. Então, vai ser um prazer tê-los vocês aí conosco. Quem tem interesse na parte de tecnologia, também recomendo a participar do nosso evento do curso de Design Digital. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos e até mais. Um abraço. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.